Fala pessoal do Futebol Interativo, eu sou o Vitor e esse é o nosso quadro Tabelando, onde a gente fala com profissionais de futebol sobre sua trajetória e sobre os desafios na carreira dentro desse esporte tão apaixonante. Hoje nós temos a honra de receber o professor Juliano Camargo, que é o gerente de futebol do Sampaio Corrêa. O professor Juliano está na Bolívia Querida desde 2019, onde conquistou no ano passado o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Professor Juliano, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Conta um pouco para nós, professor, da sua trajetória no futebol. Boa tarde, obrigado, Vitor. Deixar um abraço aqui para o Jorge e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo há já um bom tempo, né? Então, na verdade, eu também, como o professor Léo Pondé falou há pouco, eu tentei jogar futebol, né? Joguei infantil e juvenil, Campeonato Paulista, lá em São José dos Campos, no São José Esporte Clube. E aí, com a perda do meu pai, eu acabei me desmotivando e acabei parando de jogar futebol. Mas como acho que todo mundo que jogou bola quer estar no meio, né? No início eu achava que eu ia trabalhar com jogador, acho que era 2000, 97, 98. Fiz um curso de agente FIFA, que exigia na época, mas acabei não dando continuidade nisso, ajudava alguns atletas, porque eu queria estar no meio do futebol. Meu objetivo era esse. E aí, em 2005, eu fui para o Atlético Joseense, clube profissional lá da cidade. 2008, São José Esporte Clube. Aí, em 2010, eu participei de um processo seletivo. 2005, 2008, muito empírico. Eu trabalhei como supervisor, coordenador. E aí, em 2010, eu participei do processo seletivo no Futebol Clube Primeira Camisa, que era o clube do Roque Júnior. Aí fui contratado como gerente de futebol. Eu já tinha buscado alguns cursos, né, na época. E o Primeira Camisa, para mim, foi um clube que me motivou realmente a buscar conhecimento, saber que a gente precisava fazer algo diferente do que era normalmente os dirigentes, né, de clubes. Então, assim, ali eu busquei bastante cursos, fiz a minha graduação em processos gerenciais e ali eu comecei a minha carreira como gestor. Professor, pelo seu vasto currículo, né, o que é ser um gerente de futebol? Né? Você falou aí de diversas funções que você já exerceu e com certeza essa multidisciplinaridade ela foi importante, né, para você se tornar um gestor. Então, explica pra gente o que é ser um gerente de futebol. Para mim, assim, eu busquei bastante conhecimento, tanto na parte de gestão como na área técnica. Eu fiz curso de treinador, licença B CBF, eu fiz curso de análise de desempenho da CBF, eu fiz curso de coordenador da CBF, gestão técnica da Universidade de Futebol. Tudo isso que eu fui buscar em conhecimento técnico era para tomar de decisão na parte da gestão. Então, assim, eu consigo hoje ter uma ideia do todo, né, pela minha formação, que é de fora, né, não é técnica, é da área de gestão. Não aprofundei, mas eu tenho uma ideia do todo. Então, assim, acho que é isso, a gente conseguir transitar bem entre os departamentos, né? Eu preciso ter um mínimo de conhecimento técnico para se tomar uma decisão, né? Como que eu vou contratar um treinador se eu não conheço da área? Como que eu vou contratar um preparador físico se eu também não tiver um conhecimento mínimo que seja? Então, é isso, eu acho que a gente precisa buscar conhecimento para auxiliar na tomada de decisão. Eu acredito mais ou menos nisso. Professor, esse ano é um ano bem atípico, né?
devido à pandemia pelo coronavírus, né, teve essa pausa longa, de quase 4 meses de pausa do futebol, e aí já durante esse processo teve um home training ali para os clubes poderem se readaptar, não perder muito, né, principalmente em termos físicos, e aí na sequência já retornou às competições, então Série B, Campeonato Maranhense, tudo isso que o Sampaio vem disputando. Como, enquanto gerente de futebol, lidar com todo esse processo, lidar com esse ano muito atípico que foi o ano de 2020? Fora isso, já tem as dificuldades que é o nosso futebol, né? Já tem as disparidades, o Sampaio hoje está numa Série B, mas é um clube que tenha o seu orçamento já bem justinho, né? Então, assim, é muito complicado. A gente foi um dos últimos a parar e o último a voltar. Então, assim, tomamos todo o cuidado possível que tinha, todos os protocolos que tinham que ser feitos, as testagens, a gente buscou fazer tudo conforme tinha sido planejado. Tivemos a infelicidade, hoje talvez até a gente esteja numa situação diferente, mas até a segunda rodada da Série B a gente não tinha nenhum jogador testado positivo. E aí acabou, hoje, na quarta rodada, com 19 atletas, né? Então, assim, depois que pegou, a gente perdeu o controle, porque a gente não sabe, né? É uma coisa, uma doença que a gente não consegue prever, né? E aí acabou nos pegando um pouco de surpresa nisso. Mas a gente tem que conviver, né? Não tem jeito. É uma surpresa, como tu está falando. Então, infelizmente, aconteceu isso e atrapalha o nosso planejamento, né? Agora que as coisas vão começar a voltar nos eixos, e aí sim voltar ao nosso planejamento inicial, que tem já as dificuldades, né? É um elenco bem reduzido, então a gente tinha planejado isso, porque a gente sabe da dificuldade financeira e aí a gente trabalha com isso, né? Então não queríamos inchar o elenco, tá um elenco reduzidinho até para dentro dos resultados ou daquelas peças que não estavam tendo um retorno esperado, a gente pudesse buscar uma outra peça que encaixasse dentro do nosso planejamento. Então é isso, a gente tem que conviver com isso, principalmente com a dificuldade que é o nosso futebol e é o estado do Maranhão também, né, que tem as suas dificuldades, né. Pessoal, a gente está falando muito de profissionalismo, né, de multifunções. Quais são as lições que você tira, né, do seu processo gestor, não só desse ano da pandemia, mas do futebol como um todo, né? Que tipo de lição você traria, você tem aprendido com essa sua trajetória ao longo dos anos? Para mim, a lição que fica é que a gente tem que buscar sempre coisas novas, sempre conhecimento. O que vocês fazem, para mim, é o grande tchan. Vocês fomentam conhecimento. Então, já é um canal e a gente não tinha, na minha época que eu queria, não existia isso, então existe essa facilidade hoje, principalmente para o pessoal aqui do Nordeste, né? Que vocês disponibilizam através de estágios no clube, cursos de vários departamentos. Então, assim, isso eu acho que é o mais importante, eu acho que a gente tem que buscar sempre. Eu sou um cara privilegiado, o Roque para mim foi uma grande inspiração. Ele é um cara que jogou no mais alto nível e assim ele busca incessante por conhecimento. Então para eu estar ao lado dele, né, eu trabalhei 9 anos com ele, eu tinha a necessidade de buscar conhecimento, eu tinha que agregar algo a ele. Então assim, isso para mim eu não sossegava. Então é isso, acho que a gente, para se tornar um profissional melhor, a gente tem que buscar saber que a gente não conhece, não sabe nada, né? A gente está sempre aprendendo e eu faço questão disso e busco sempre estar procurando coisas novas, cursos novos, para estar acrescentando algo. Professor, no início da nossa conversa a gente falava sobre o futebol, o desempenho ser pautado pelo resultado, né? Até com o professor Léo Condé a gente chegou a comentar isso. E a gente sabe que muitas vezes esse não é o único caminho, né? E aí eu queria que o senhor abordasse sobre esse aspecto, assim. Somente o resultado é capaz de avaliar o trabalho de um treinador, o trabalho de um clube, enquanto gestor, como que você pensa isso?
Eu penso totalmente diferente. Para mim é totalmente oposto a isso. Claro que o resultado ele é importantíssimo, né? Ele vai pautar muitas coisas, mas o dia a dia é o mais importante, na minha concepção. O resultado ele vai ser consequência. Acho que tudo tem médio e longo prazo, não é esse imediatismo que a gente vive é muito complicado. Eu acho que, pelo menos assim, no Sampaio hoje a gente tem tentado dessa forma. A gente tem muito bem definido o modelo de jogo, contratar peças com características dentro do modelo de jogo, respeitando a cultura, respeitando a característica do futebol nordestino, mas o dia a dia que tem que ser o mais importante, né? A gente não quer trabalho com prazo de validade. A gente quer um trabalho conciso, um trabalho com que tenha o meio e o fim. Então, assim, tanto, porque o Léo também, ele também almeja outras coisas, né? O Sampaio, como hoje, quer se consolidar como um time de Série B e daqui a alguns anos, quem sabe, consolidar num time de Série A. O Léo também quer ter a passagem dele aqui e buscar outros mercados, né? Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo e eu acho que a gente tem que embasar muito isso no trabalho, no dia a dia, não só em resultado, que aí, se for... Porque existe, assim, a disparidade é muito grande, né? Então, a gente tem que equilibrar as coisas com o dia a dia. Você tem uma diferença muito grande financeira entre os clubes, de estrutura, de estados, né? Então, assim, acho que a gente consegue minimizar essa diferença no dia a dia e eu prezo muito isso. Acho que o trabalho é o mais importante. Professor, para a gente finalizar, você comentou sobre sua belíssima trajetória, né, no futebol, sobre diversas funções que você procurou se capacitar. E aí eu queria que o senhor desse um recado para os nossos alunos, né, os alunos do futebol interativo que buscam a nossa instituição como forma de se capacitar. Se deixasse um recado para aqueles que querem adentrar no futebol, né, e que veem o futebol interativo como uma porta para essa entrada, que você deixasse um recado para eles, você que já passou por diversas capacitações, né, e diversas funções dentro desse cenário do futebol, e hoje já é uma função de gestor, de gerente de futebol. O futebol interativo é uma porta escancarada hoje, né, para quem quer. Como o Léo também falou, acho que a gente tem que ter uma persistência, tem que ser aquilo que a gente gosta, acho que tem que entrar de cabeça e se dedicar ao máximo. Principalmente o futebol, que não tem 24 horas por dia, né? A gente até dormindo está trabalhando. Não tem, exatamente, não tem jeito. Acho que tá sabendo que é dessa forma, mas buscar conhecimento. Eu acho que não tem outra forma. Hoje o futebol está mudando, tem muita gente boa chegando, né? Tem bastante gente capacitada hoje, mas eu sei que hoje o futebol globalizado da forma que está e se não é aqui que consegue buscar uma coisa, tem fora também. Eu acho que o segredo é buscar e o futebol interativo é uma grande oportunidade para todo mundo. Eu sou Juliano Camargo, gerente de futebol do Sampaio Corrêa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado dessa entrevista conosco. Eu queria lembrar quem está nos assistindo, né, para inscrever no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, assina, aperta o sininho, nosso sino de notificações para receber conteúdos como esse sempre que a gente for produzindo. Professor Juliano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer e sucesso nessa trajetória com o Sampaio, né, que possa ser uma Série B de muito sucesso. Eu que agradeço e, de novo, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem. Eu sou um fã, o Jorge, a gente troca figurinha de vez em quando e é um cara sensacional, um cara vanguarda e eu conto comigo aqui com o Sampaio, a gente já é parceiro. E cada vez mais vamos ampliar essa parceria aí, tá bom? Grande abraço, obrigado.